Amém. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Graças a Deus por isso, seja essa também a nossa oração. Irmãos, vamos em pé ler a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 17. Você que nos acompanha por meio da transmissão ao vivo deste culto, tem à sua disposição também o texto bíblico, para que você tenha o prazer que nós temos de ler a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, nos diz assim a palavra de Deus: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque temos aqui o teu povo que deseja ouvir a tua voz, a tua palavra que não nos deixa confusos, nos permite reconhecer a tua voz, o teu Santo Espírito que é capaz de tornar o coração surdo em ouvinte. Muito obrigado, Senhor, porque todos nós, os irmãos ouvintes, os irmãos surdos, os homens e as mulheres, os jovens e as crianças, todos podem ouvir acerca das grandezas do Evangelho. Queremos ao final, mais uma vez, agradecer ao Senhor, ao recordar o santo Evangelho pelo qual temos redenção. Louvamos-te em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Essa é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, um jovem pastor que vivia e servia ao Senhor na cidade de Éfeso. É importante, irmãos, já considerarmos a apresentação que Paulo, o escritor da carta, faz de si mesmo. É maravilhoso ver que Paulo diz ser Jesus a sua esperança e a esperança de Timóteo também. Ele se apresenta como um apóstolo, isto é, uma testemunha, um mensageiro de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus e do seu Senhor, que é a sua esperança. Esse homem, vivenciando os desafios da sua época, que não eram poucos, diz: a minha esperança é Jesus. E ao falar a Timóteo, diz que desejava ver Timóteo provando da vida na fé, sob a graça de Deus, a sua misericórdia e recebendo a sua paz. Que apresentação maravilhosa! Que homem convicto daquilo que ele encontrou em Cristo Jesus. Ele sabia: minha esperança é Jesus, dizia Paulo, e a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. O apóstolo Paulo escreve essa carta sabendo que no seio da cristandade na cidade de Éfeso havia pessoas com certas ideias equivocadas acerca do Evangelho, da mensagem acerca de Jesus. E aqui nessa carta ele diz isso a Timóteo: Timóteo, cuidado, porque há pessoas que estão
mais encantadas por outros temas controversos e até enganosos do que com o Senhor Jesus Cristo. Se soubessem da graça de Deus revelada em Cristo, seriam não apenas gratos, como seriam apaixonados por essa mensagem e não se envolveriam com desvios. No versículo 3 dessa carta, primeiro capítulo ainda, ele diz que deixou Timóteo em Éfeso para aconselhar a muitos que estavam ensinando outra doutrina, que não a doutrina da salvação eterna em Jesus Cristo. E no versículo 4 diz, eles estão aí em Éfeso se ocupando com histórias. Aqui Paulo chama tais histórias de fábulas e genealogias sem fim, e diz, elas promovem discussões, mas não promovem o verdadeiro serviço a Deus e a vida na fé. Então Paulo está dizendo, Timóteo, muito cuidado, porque você está numa cidade pagã, a cidade de Éfeso, e é comum que nesta cidade haja pessoas divulgando toda sorte de crenças, e talvez até na igreja haja pessoas que não conheçam Cristo em sua graça de maneira tão excelente, a ponto de se envolverem com discussões que passam ao largo da pessoa de Jesus e da sua obra. Aqui nessa cidade, Timóteo deveria ser um fiel pregador do Evangelho, da mensagem do Senhor Jesus Cristo. E então, meus irmãos, Paulo começa a testemunhar da sua vida. Ele quer dizer a Timóteo, Timóteo, veja quem eu era. Eu já me envolvi com várias discussões infrutíferas no campo religioso. Eu já odiei Jesus Cristo. Eu já persegui cristãos, e quando Estevão, servo do Senhor Jesus, foi apedrejado, eu estava ali consentindo com a morte de um homem justo, porque ele era crente no Senhor Jesus Cristo. Paulo então começa a dizer o que Cristo operou em minha vida, gratuitamente, me faz ser tão grato a Ele, que eu não tenho outro assunto, que eu não tenho outro tema, que eu não tenho uma outra mensagem que roube a minha atenção e o meu coração mais do que o Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 11, Paulo diz que ele estava falando do Evangelho da glória do Deus bendito, e ele diz, do qual fui encarregado. Meus irmãos, esse Evangelho foi eficaz na vida de Paulo, um pecador transformado num pregador do Evangelho. E ele era muito grato a Deus por isso. Talvez muitas pessoas ainda não conheçam com clareza o que vem a ser a graça de Deus, e por isso não sejam gratos a Deus, ao Deus de toda a graça. No versículo 12, Paulo diz, eu, Timóteo, sou grato. Que bom lermos isso. Eu sou grato para com aquele que teve misericórdia de mim, aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, porque Ele me considerou fiel, designando-me para o ministério, para servir a Deus, e continua dizendo a mim, vejam quem eu era, em outro tempo eu era tudo isso, um homem que blasfemava, um homem que dizia tudo o que não deveria ser dito sobre o cristianismo, que duvidava, que ridicularizava, que perseguia, que desacreditava do Evangelho. Eu era perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, porque Deus sabe que eu era um ignorante, eu não conhecia a Jesus Cristo, eu era um incrédulo. Meus irmãos, aqui está um homem que, ao falar a Timóteo da necessidade de sustentar o Evangelho de Jesus, e da necessidade de levar a igreja a entender que conhecer a graça, o amor de Deus, é tão importante que não deixaria a igreja se desviar para outro ensino. Paulo diz, é o que eu provei, é o que eu experimentei, e é por isso que eu sou grato ao Deus da graça. O que vem a ser a graça de Deus? Você já pode entender isso a partir de experiências suas comuns. Quando dizemos que alguém é engraçado, nós dizemos que alguém está nos fazendo bem. Nem sempre pagamos, muitas vezes gratuitamente alguém enche o nosso dia de graça, traz alegria, traz boa surpresa, traz sorriso ao rosto. A graça
na palavra de Deus, referindo-se a Deus, é um favor dele, é um favor divino aos homens que não merecem, porque são pecadores, porque como Paulo tantas vezes menosprezam o evangelho, perseguem o cristianismo e pouco caso fazem do nosso Deus. A palavra na língua original do Novo Testamento, que é a língua grega, é caris. Que palavra especial, irmãos. Caris pode ser traduzida como graça, mas também como favor. Pode ser traduzida essa palavra como uma ajuda graciosa, é uma ajuda de graça, como boa vontade. Ao falarmos da graça de Deus, nós falamos de dois extremos, de uma humanidade que em pecado estava apartada de Deus, e de um Deus que em amor se lembrou e quis demonstrar misericórdia a pecadores. Ao pensarmos nesses dois extremos, e Paulo ilustra com a sua vida, nós então entendemos por que devemos ser gratos a Deus. E Paulo era muito grato a Deus. Ele detalha isso dizendo que era grato a Deus porque Deus providenciou um plano de salvação para homens perdidos como ele era. Veja no versículo 13, 1 Timóteo 1,13, quando Paulo diz: em outro tempo eu era tudo isso, mas obtive misericórdia. Deus tinha um plano especial para um pecador terrível como eu. Meus irmãos, Deus salvou Paulo da vida no pecado. Volto a dizer, Paulo confessa que era um blasfemador, perseguidor de cristãos, portanto, de gente inocente, era um orgulhoso. Paulo era um sanguinário violento. Paulo era um incrédulo e ignorante. Ele diz um pouco mais da sua vida longe de Cristo, por exemplo, no livro de Atos capítulo 9, veja aí, Atos 9, versos 1 a 4, aqui Paulo está sendo apresentado na palavra de Deus. Depois eu vou trazer um texto em que ele mesmo confirma que essa foi a vida dele. Paulo e Saulo são a mesma pessoa. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o caminho é Jesus, alguns que eram de Cristo, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vejam, irmãos, no capítulo 22 de Atos, a partir do versículo 4, quando Paulo agora, falando de si mesmo, diz: persegui este caminho, persegui o evangelho, persegui os cristãos, persegui os discípulos do Senhor Jesus até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Essa é a história de Paulo. Nós encontramos um homem salvo da vida no pecado. Meus irmãos, é por essa razão que Paulo diz que ele era o principal dos pecadores. Ele diz isso, irmãos, a meu ver, primeiro porque ele não conhecia ninguém melhor do que ele mesmo. Ele sabia do ódio que havia no coração dele contra o cristianismo. Ele sabia do gosto de sangue que havia na boca dele quando ele falava de cristãos.
Ele sabia, meus irmãos, das blasfêmias proferidas contra Jesus Cristo. Ele sabia disso tudo. Em segundo lugar, Paulo se considerava o maior, o principal de todos os pecadores, porque ele era um conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento. Ele conhecia a palavra de Deus e aquilo que era dito acerca do Messias, e ele foi incapaz de reconhecer que Jesus era esse Messias. É isso que Paulo está dizendo no versículo 14, transbordou. Paulo gosta de usar a palavra superabundou, a palavra hiper na língua grega, é para dizer que foi grande o transbordamento do amor de Deus sobre ele, é para dizer que foi grande a misericórdia de Deus sobre ele. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, diz o versículo 15, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Por isso Paulo é grato. Deus, em seu amor, não se esqueceu de quem deveria ter sido esquecido, pecadores. Veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Muitos de nós teríamos dificuldade em humildemente dizer: olha, irmãos, eu sou o maior de todos os pecadores. Paulo, servo de Deus, dizia: eu não conheço ninguém melhor do que eu mesmo. Eu acredito que eu sou o maior de todos os pecadores. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu pensei, eu sei aquilo que era produzido no meu coração. Então Paulo diz: irmãos, eu estava perdido. Pela ação da graça de Deus, eu fui salvo, porque Deus teve misericórdia de mim. É poderoso o Senhor, portanto, para salvar qualquer pecador. Você lembra do que está em Lucas, capítulo 19, versículo 10? O Filho do Homem, que é Jesus, veio ao mundo para salvar, para buscar, para abençoar, para redimir o perdido. Diz assim o texto: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque somos gratos ao Deus de toda graça, porque Ele elaborou um plano eterno de amor para ofertar salvação a pecadores. Irmãos, é como lembrarmos apenas ilustrativamente de alguém que nasceu com uma enfermidade que o limita muito. E de repente essa pessoa, quando toma consciência de si e dessa enfermidade, descobre que o seu país aprovou uma lei que dá proteção e renda a essa pessoa que convive com uma grande limitação. Graça. Ela nem havia nascido, ela nem havia pedido, ela nem havia lutado, mas de graça recebeu do seu povo, do seu país, um auxílio. Apenas ilustrativamente, porque quando falamos do Senhor, falamos da máxima expressão de amor. Deus, em seu amor, planejou ofertar salvação a perdidos como Paulo. Por isso ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Paulo diz: eu era um fraco, eu era dirigido pela minha pecaminosidade, pela minha religiosidade, pela minha cabeça. Houve alguém que me fortaleceu, Cristo Jesus. Por isso eu sou grato, e além de me salvar, Ele teve o meu nome em alta conta, dando-me o privilégio de servi-lo no ministério. Aliás, irmãos, Deus sabe porque um homem como Paulo é descrito em sua palavra. A meu ver, também para que saibamos da excelência do ministério pastoral. O nosso mundo, zombador que continua sendo do Evangelho, por vezes pensa que são pregadores do Evangelho aqueles que não tinham mais nada para fazer na vida e resolveram entrar nessa de pregar Bíblia. A palavra de Deus apresenta um homem com uma formação intelectual acima da média, poliglota, um verdadeiro cientista à sua época, um erudito, um homem respeitadíssimo, inclusive por sua formação e erudição. Esse homem, depois que é salvo por Cristo, experimenta uma vida longe do pecado
diz como eu sou grato a Deus, porque Ele me considerou fiel, designando-me para servi-lo, para o ministério. O meu entendimento, irmãos, de ministério pastoral também é esse, é que alguns crentes que poderiam desenvolver carreira brilhante em outras áreas do mundo corporativo, do mundo acadêmico, Deus chamou, dando-lhes a honra, o privilégio do ministério. Eu leio constantemente, sou um apreciador da obra de C.S. Lewis, também da obra de John Stott, dois intelectuais da sua época, professores universitários que têm influenciado o mundo com os seus escritos. Esses homens humildemente falaram da salvação em Cristo Jesus e do privilégio de serem pastores. Nós precisamos, irmãos, como igreja, chamar quem nos ouve a sair do senso comum, o senso comum da televisão, que promove mais mal do que bem, e que tenta fazer com que as pessoas acreditem que o modelo de pastor é um sujeito que fala muito sem qualquer conhecimento bíblico, com interesses escusos. Não, a tradição da igreja de Jesus Cristo é, dentre os crentes, Deus tem chamado homens capazes, homens honrados, homens preparados para a pregação do Evangelho, porque essa é uma grande honra. Paulo era um homem cheio de gratidão a Deus, gratidão porque Deus o salvou do pecado, gratidão porque Deus o chamou para o ministério, e continua dizendo que todos aqueles que conhecem a graça de Deus, o favor de Deus, devem ser gratos pela misericórdia de Deus com pecadores. No versículo 16 ele diz, ao lembrar de mim mesmo, então eu penso que por esta razão devemos pregar o Evangelho. Versículo 16, por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo diz, se eu sou o pior de todos os pecadores, há esperança para qualquer outro pecador. Misericórdia de Deus. A misericórdia, irmãos, é falar daquilo que Deus nos deu sem que merecêssemos. Agir com misericórdia é ter paciência com quem parece que já esgotou toda a paciência de Deus. Misericórdia é a apresentação da paciência e do amor de Deus. Paulo está dizendo isso, como Deus foi paciente comigo, vejam as coisas que eu fiz. Misericórdia é trazer ânimo e encorajamento ao pecador, porque é possível que nesse auditório, onde há tantas pessoas nessa noite, existam alguns que digam, pastor, você não sabe quem eu sou, no meu interior. Pastor, você não sabe o que eu tenho feito. Talvez haja alguém em nosso meio dizendo, eu conheci a palavra de Deus, fui influenciado no Evangelho, me afastei do Senhor e fiz coisas das quais eu me envergonho. Talvez haja pessoas aqui em nosso meio dizendo, se as pessoas soubessem o que eu já fiz em secreto, elas se afastariam de mim. Talvez haja pessoas aqui na crise se perguntando, será que Deus seria capaz de perdoar o que eu fiz? Meu irmão, o ânimo, o encorajamento, o consolo, o entusiasmo da palavra de Deus é dizer, um homem que matou servos de Deus, um homem que lutou por destruir a igreja de Deus, um homem que viveu nas trevas da ignorância espiritual como Paulo, foi alvo da misericórdia de Deus. Você também, ao ouvir a palavra de Deus nessa noite, está sob a ação da misericórdia de Deus, que te diz, há um Deus de graça que pode perdoá-lo, se você vier arrepender-se e nele confiar de todo o seu coração. A misericórdia de Deus, meus irmãos, que oferece o que há de mais maravilhoso, o amor de Deus ao pecador. Martinho Lutero, enquanto estava lidando com a reforma da igreja no século XVI, ele tinha algumas dúvidas. Ele ainda estava estudando as Escrituras, ele não sabia ao certo o que aconteceria com ele e com a igreja na Alemanha e por toda a Europa, que estava rompendo com Roma. Então ele escreveu o seguinte, eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem meu guia.
Talvez você não saiba o que acontecerá com você depois que você vier a sair desse culto com um compromisso firmado com o Senhor Jesus Cristo. Talvez você não entenda tudo ainda da vida cristã, talvez o futuro para você lhe pareça uma grande interrogação. Faça como Lutero. Se você sabe que existe um Deus que não se esqueceu da humanidade, porque em Jesus na cruz, por nós pecadores ofertado, lembrou-se de nós, porque existe um Deus paciente que nos tem chamado ao arrependimento e à nova vida, você precisa confiar nele, sabendo que ele tem sempre o melhor para quem nele confia. Talvez você não saiba por quais caminhos irá transitar, mas se você conhece o Deus que te conduzirá nesses caminhos, você terá paz nessa noite. Paulo continua falando da sua gratidão a Deus e diz: além dele ter me retirado do pecado e ter agido com paciência e moldado a minha vida e me preparado para chegar onde eu estou aqui, dizia Paulo, ele tem algo mais maravilhoso. Eternamente ele tem um destino para mim. Então que no versículo 17, numa espécie de doxologia, de louvor a Deus, Paulo diz: por causa disso tudo, porque ele me viu no pecado e me chamou à nova vida, porque ele tem sido misericordioso comigo, porque não tem faltado amor dele para comigo, a esse que é o Rei eterno, imortal, a morte não pôde acabar com ele, ele venceu a morte, ressurgindo ao terceiro dia para a vida. O Deus único, a ele seja dada a honra, a ele seja dada a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Ele é o único Deus, o Deus que é eterno, por isso nos chama a vida eterna. Existe vida após esta vida, existe vida após a morte, existe um plano dele, eterno, um Deus que é imortal, que jamais morrerá. A ele eu quero honrar, e a ele eu quero dar toda a glória. No versículo 18, Paulo então diz: Timóteo, este é o teu dever. Ó filho Timóteo, eu te encarrego de pregar tudo isso, de combater, para que os homens saibam da graça de Deus, não se deixem desviar por um outro evangelho. Paulo, meus irmãos, escrevendo à igreja que estava na cidade de Corinto, diz: cuidado com outro evangelho, um evangelho que não é aquele que diz que o homem é um pecador perdido, que Deus em sua graça se ofereceu na pessoa de Jesus Cristo na cruz, e que todo arrependido que nele crê é salvo, é liberto da condenação, da perdição, do divórcio contra Deus, e agora tendo paz com Deus, é um salvo eternamente. Timóteo prega isso, e no versículo 19 ele diz: se mantenha na fé e com uma boa consciência. Por que, Timóteo? Há muita gente que tem rejeitado o evangelho, eles têm naufragado na fé. Tenha muito cuidado com os alertas da palavra de Deus. A palavra de Deus é precisa. Não existe uma palavra na Bíblia Sagrada que aqui esteja por acaso ou sem propósito. Deus, pelo seu Espírito, supervisionou toda a sua palavra sendo formada. Se a palavra de Deus diz que existem pessoas que naufragam na fé, tenham cuidado com isso, irmãos. É possível que, sem que você tenha percebido, você tenha se acostumado com a vida cristã e com conceitos maravilhosos como regeneração em Cristo, santificação, perseverança dos salvos, segurança eterna, habitação do Espírito em sua vida, e você esteja sofrendo de uma espécie de supervalorização das coisas que você recebeu no passado, e pouco a pouco esteja se afastando do Senhor, deixando de vibrar com Cristo, deixando de pregar o Evangelho, deixando de ser grato a Deus por aquilo que Ele fez em sua vida. Crentes mais antigos correm esse risco, porque nós seres humanos somos assim, irmãos, nós nos acostumamos com as coisas. A pessoa que foi aprovada num processo seletivo para o emprego,
ela pode até desmaiar quando tem a notícia de que foi aprovada, mas dali a um ano ela já está reclamando daquele trabalho, de como ele é difícil. Aquela pessoa que era apaixonada por um rapaz, imaginava que se ele a aceitasse, a vida dela seria maravilhosa pelo fim de todos os seus dias, e se eles tivessem que morar numa ilha deserta, debaixo de uma ponte, em qualquer lugar eles morariam felizes. Depois de 6 meses de casamento, já está reclamando porque ela não acorda maquiada e porque ele não acorda com um café da manhã na cama. Nós somos assim, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus diz que é possível que igrejas e que crentes comecem a se acostumar com Cristo e com a mensagem da salvação, de tal modo que essa já não é mais a maior razão de gratidão para a igreja, que esse não é mais o assunto mais prezado por um crente. Paulo diz: Timóteo, mantenha a sua consciência pura diante de Deus, combate pela verdadeira fé, não deixe de ser grato a Deus pelo fim dos seus dias. Eu, Timóteo, sei quem eu sou e quem eu fui. Eu era um pecador, o pior de todos, porque Deus teve misericórdia de mim. Eu fui chamado ao arrependimento e à nova vida. Eu tenho provado da misericórdia de Deus, que inclusive me tem mantido a seu serviço no ministério. A igreja dele me aceitou, a mesma igreja que eu quis destruir. Além disso tudo, Timóteo, eu estou indo para o céu. Depois que eu tiver combatido o bom combate, eu guardarei a minha fé e estarei com o Senhor eternamente. Acabarei a minha carreira neste mundo, mas então conhecerei a minha carreira eterna no céu. Jesus é glorificado por Paulo por tão grande salvação. E você? Você que me ouve, já tem glorificado ao Senhor, porque já experimentou da graça dele, a graça que é bendita? Volto a mencionar o versículo 16, quando Paulo diz: em mim, o principal dos pecadores, Jesus Cristo evidenciou a sua completa longanimidade, para que eu servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Você já creu em Jesus para a vida eterna? Você já creu em Jesus a ponto de ter convicção de que em qualquer momento que a morte chegar, você estará eternamente com o Senhor? Você já é grato porque conheceu o Senhor Jesus Cristo e já o chama de sua esperança? Você pode hoje, você pode já nesse momento agradecer a Deus por sua salvação eterna? A minha oração é que você olhe para dentro de você mesmo e veja o seu pecado, mas olhe para Deus e veja a graça dele, e seja grato pelo amor dele, e que você também possa, assim como Paulo, dizer: não há um outro assunto que domine o meu coração, não há motivo maior de gratidão em minha vida do que Cristo Jesus, que me salvou, que tem sido misericordioso comigo e que me tem reservado a vida eterna. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus em oração. Ó Deus amado, como é bom saber que o Senhor salvou Paulo, o mais terrível perseguidor do cristianismo em seu nascimento, para nos dar ciência de que não existe pecador arrependido que não possa ser perdoado, salvo, aceito, transformado num justo pelo Senhor. Sabemos que o Senhor tem falado e sabemos que vidas sedentas da Tua palavra têm sido tocadas. Te pedimos, ó Pai, que opere o milagre da transformação de vidas dessa hora, a fim de que pecadores arrependidos creiam em Jesus para a vida eterna nessa hora e possam sair desse momento cheias de gratidão, dizendo: em Cristo Jesus, eu que era o terrível pecador, alcancei misericórdia, fui salvo
e com Ele estarei eternamente. Rogamos, ó Pai, que dê entendimento àqueles que têm buscado a Tua palavra. Que o Senhor trabalhe no coração de cada um que tem ouvido a Tua mensagem. Ó Deus, que haja humildade e arrependimento sincero. Bocas se abrindo para confessarem que Jesus Cristo é o Salvador, dando glória a Deus Pai. Joelhos se dobrando diante do Senhor, reconhecendo que só Ele é Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que nos dê como igreja sempre alegria renovada para pregarmos o Evangelho da graça, a fim de podermos dar glória ao Teu nome e apontar Cristo para aqueles que perdidos ainda caminham nessa vida. Nós oramos, Te louvamos em nome de Jesus, o Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus a quem deve ser dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor pelos séculos dos séculos. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam convosco e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. Você que ouviu a mensagem do Evangelho, creu em Jesus e a Ele confessa como seu Senhor e Salvador, fale comigo ou com um desses dois ministros que aqui estão, pastor Petrônio, nosso irmão Rogério. Fale conosco ao final do culto. Nós queremos orar por você mais uma vez e queremos orientá-lo, orientá-la. Eu quero convidar todos aqui para os próximos momentos dessa igreja. Nós temos, irmãos, 3 transmissões semanais